Olá, seguidores do perfil do Instagram Dib Espiritismo e também do canal do YouTube. Capítulo 34 do livro Sinal Verde, Sugestões no Caminho, né? Dando continuidade ao nosso estudo dirigido, né? Dando prosseguimento. Esse livro Sinal Verde, como eu sempre repito, é uma obra psicografada, né? É do espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, né? O Chico Xavier. Então vamos dando continuidade agora nesse capítulo 34 e vamos ver as amorosas recomendações que o amigo espiritual André Luiz traz para nós nesse capítulo. Ele começa assim, as suas sugestões no caminho. Vamos ver quais são essas sugestões, né? E ele começa: lamentar-se por quê? A gente pensa, lamentar é uma coisa que a gente faz, né? Quando a gente está triste, quando a gente está frustrado, né? Ainda se faz um hábito comum entre nós que somos apenas humanos, né? Mas ele pergunta, lamentar-se por quê, né? Lamentar resolve alguma coisa? Aí ele completa, aprender sempre sim, né? Então, em vez de lamentar, é melhor a gente usar as coisas como ferramenta de aprendizado. Lamentar-se por quê? Aprender sempre sim, né? Ele bota um sim no final. E aí continua. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Olha que interessante. Olha que interessante. Colherá, né? A colheita da semeadura que nós fazemos, né? As coisas da vida. Não só pelo que ela faz, mas conforme esteja fazendo aquilo que faz. Quer dizer, não é só o que ela faz, é o jeito como ela faz, né? Eu faço o bem, mas como fazes o bem? Porque muitas vezes pode se fazer o bem por fins não muito lícitos. Acontece, né? A gente gerar benefícios para os outros, mas é através de meios não muito lícitos ou totalmente ilícitos, né? É como minha mãe diz: despe um santo para vestir outro, né? Então não é só pelo que você faz, mas pelo a maneira como você faz. E continua: não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos, né? Então, muitas vezes o que parece justo é injusto. E o contrário também acontece no nosso mundo. O que é injusto, não, muitas vezes não é. Quantas pessoas são presas injustamente? E quantas pessoas que mereciam ser presas não o são no nosso mundo, né? Então a gente é assim, porque a justiça do mundo ainda ela é muito falha. Tem melhorado bastante? Tem, né? Vamos considerar a nossa justiça de hoje em relação a de 100 anos atrás. Nossa, deu um salto imenso, concordo. Mas ainda não podemos dizer que ela está perto, que ela ainda está no sentido ideal, né? Porque a verdadeira justiça é a justiça divina. Dessa ninguém escapa, né? Do a cada um segundo suas obras. E o tempo, né? Ou seja, o tempo é o juiz de todos, né? Ele que vai dizer como agimos durante o tempo em que percorremos, né, a nossa estrada aqui na Terra, né? É o juiz de todos. E continua: recorde, tudo recebemos de Deus, que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. Quer dizer, nós em verdade não temos nada, e a maior prova disso é que quando desencarnamos, né, quando morremos para o mundo, não levamos nada de material. O que levamos é o que cultivamos dentro de nós, nossa mente, nosso coração, né? O nosso crescimento ético-moral. E tudo que recebemos nesse mundo, recebemos de Deus. E Ele tira ou dá de acordo com a necessidade de cada um, né? Segundo as nossas necessidades. Então, poxa, rapaz, eu sou tão pobre, estou numa situação tão difícil, eu não tenho necessidade de que Deus me dê alguma coisa para aliviar meu sofrimento ou para cessar esse sofrimento, porque na verdade
a necessidade é justamente essa, passar essa privação, né? Essa pobreza. Tu não lembras, né, conscientemente do teu passado reencarnatório. E quando eu falo, eu estou falando como se estivesse falando com outra pessoa, isso eu estou falando comigo também, viu, gente? Né? Porque todos nós passamos nossas privações de alguma forma, né? Então, André Luiz continua aqui. A humildade é um anjo mudo. Interessante. Tem certas frases assim que eu tenho dificuldade de entender. Um anjo mudo, quer dizer, a humildade ela não se mostra, né? Será que é assim? Talvez assim, porque a humildade, para sermos humildes de verdade, não podemos exibir. Porque imagine, nós exibirmos a nossa humildade, já não será humildade, já estamos exibindo algo, nos envaidecendo de algo, né? É assim que eu entendo essa frase, né? Mas quem tiver um entendimento melhor, por favor, abrace-o, né? E ele continua: tanto menos você necessite, mais terá. Interessante, né? Quanto menos necessidades tu tens, mais coisas você terá. Porque muitas vezes o ter está muito ligado a gente criar necessidades, né? Criarmos necessidades. E quando a gente não cria muita necessidade, a gente tem muito, porque o que nós temos nos basta e muitas vezes até passa do que a gente necessita. Temos até mais. Porque existem as necessidades, existem. Mas existem as necessidades ilusórias, também os exageros, né? Por exemplo, hoje em dia é necessário termos um computador, um notebook. Pelo tempo que nós vivemos hoje, né? É uma necessidade, né? É uma necessidade, né? Até mesmo para conseguir trabalho, muitos trabalhos são feitos remotamente. A forma de nos comunicarmos e tudo mais hoje é uma necessidade, né? Antes a gente podia dizer que até uma televisão em casa era uma necessidade, né? Era raro uma pessoa não ter televisão, só pessoas muito pobres, né? Mas hoje é o computador que está assumindo essa necessidade, né? Agora sim, tem um computador? Sim, precisa ter 2, 3 computadores, né? Só para você, né? Muitas vezes até o aperto é grande dentro de casa, tem esse computador que pode ser compartilhado, basta as pessoas saberem dividir, né? Então, assim, a necessidade vai muito daquilo que a gente exagera, né? Não é que a gente não necessite ter as coisas, né? O mais importante de se ter nesse mundo, gente, é saúde. Então, quem tem, agradeça a Deus. As outras coisas a gente corre atrás, né? Outro parágrafo. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender. Hoje é melhor. Olha que interessante. Amanhã, é bom a gente pensar no amanhã, sim. É bom nós projetarmos o amanhã. Poupar, por exemplo, né? Mas pode ser que amanhã eu morra. A gente não pode também viver baseado nisso. Se é uma possibilidade, mas não é bom também a gente não ter reservas. É importante, não só por nós, mas pelas pessoas que são dependentes de nós, nossos filhos, por exemplo, né? Então, ter reservas é bom, pensar no amanhã é bom, mas não exageradamente, né? E André Luiz está falando aqui para trabalhar e servir, né? O trabalho e o serviço constante, do autoaprimoramento, do crescimento espiritual, o trabalho no bem. É bom pensar nesse trabalho para amanhã, sim, mas hoje é melhor, a gente já pode fazer hoje, né? Trabalhar e servir, renovar e aprender, quer dizer, se aprimorar espiritualmente. A gente pode fazer já hoje, não precisa deixar para amanhã, né? Então, basicamente, essa frase está nos dizendo isso. Amanhã será sem dúvida um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Então, comecemos hoje, ou recomecemos. Outro parágrafo. Não se iluda com suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. Quer dizer, aquelas pessoas que abandonam suas tarefas, os seus deveres, né? Achando e aí ficam felizes porque se livrou daqueles problemas, se livrou daquele fardo, largou tudo para trás. Aí se acha feliz. André Luiz está chamando a atenção que a gente não se iluda com esse tipo de felicidade,
né? Porque quem foge aos próprios deveres, depois vai dar contas perante a consciência, né? Perante a consciência espiritual. Porque nossos deveres são tarefas que nos são dadas nessa encarnação para que a gente cresça e também para reparar erros do passado. Então, quando a gente abandona os deveres, a gente não cresce e deixa os erros do passado por corrigir. E aí vai ser uma carga mais pesada no futuro, né? Então vamos pensar nisso, né? Agora ele fala assim, a pessoa que foge do dever é igual aquela pessoa que vai beber para esquecer dos problemas, né? Vou esquecer, como é aquela música? Vou beber para esquecer meus problemas. Esquece temporariamente, depois no outro dia vem a ressaca, quer dizer, os problemas voltam todos à memória junto com a ressaca, com o mal-estar. E aí vai querer ficar bebendo toda hora, todo dia, né? Se afundar no alcoolismo, né? Como muitos fazem, ou em outros vícios, né? Então é por aí. Outro parágrafo. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Quer dizer, o nosso tempo para, né, nos aprimorar, crescer, trabalharmos no crescimento de nós mesmos, vale ouro. Mas o serviço, né, o serviço que nós realizamos no tempo, né, durante o tempo que a gente tem disponível, é luz, né, nos ilumina, nos faz crescer. E ele continua. Só existe um mal a temer. Olha só existe um mal a temer. Que mal é esse? Aquele que ainda exista em nós. Nós sempre tememos o mal de fora, é normal, né? Temer ser assaltado, por exemplo, temer sofrer um acidente, natural, né? Não é errado ter esse tipo de temor, faz parte até do instinto de conservação, que está na lei de conservação, né? Que está lá no Livro dos Espíritos. Mas o mal realmente que nós devemos temer mais é o mal que há dentro de nós. Porque esse mal nos leva a praticar o mal, e o mal que a gente pratica volta para nós, exteriormente, né? Então a gente tem que combater principalmente esse mal que há dentro da gente. Ela combater não, porque combater parece estar praticando o mal. Vamos lá. Como diz meu amigo Edilton, né? Edilton lá da mansão, vamos, em vez de combater o mal, vamos promover o bem, né? Pronto, é a melhor forma. E aí no outro parágrafo ele diz: não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. Quer dizer, a gente nunca parar. Quando a gente estiver trabalhando no bem, na edificação do bem em nós mesmos, a gente não parar nunca. Nem para colher os prêmios desse bem que a gente está fazendo, os louros, como ele chama, né? Nem para contar as pedras do caminho, nem para ficar catalogando as dificuldades que a gente teve e continua tendo no trabalho de edificação do bem, né? Porque André Luiz está apontando que isso aí é perda de tempo, que a gente continue na edificação, que a gente não pare, nem para contar o mal que aconteceu, nem para colher os frutos, que os frutos virão naturalmente, né? Naturalmente. Ok? Então, no último parágrafo, né, para encerrarmos, André Luiz diz assim: a tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muitas vezes é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. Então tem tarefa, gente, que a gente faz e não dá certo, né? Seja no âmbito profissional, âmbito familiar e no âmbito da seara espírita também. Algumas tarefas parecem fracassar, mas na verdade, gente, também é uma oportunidade da gente exercitar as nossas virtudes, né? A nossa persistência, a nossa fé, o nosso foco naquilo que a gente quer, né? Então André Luiz diz assim: mesmo quando a coisa parece fracassar, siga adiante trabalhando, vamos persistir, talvez mudando de caminho, mudando de rota, fazendo diferente, né? Já que aqui não tá dando certo, vamos ver por outro caminho, né? Um caminho melhor, né? Então, assim, que ele fala que muitas vezes é necessário sofrer. Mas por que é necessário sofrer? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações e temos débitos, né? Para com as leis divinas do passado, né? Então, o sofrer, não é que sofrer é bom, mas é que infelizmente é uma consequência do mal que praticamos no passado, né? Então a gente tem que, mesmo sofrendo, persistir no trabalho, né?
a fim de que Deus nos atenda à renovação, né? A nossa renovação espiritual, a nossa renovação íntima, o nosso crescimento, que para nós humanos comuns ainda se faz gradativamente, né? Dentro das nossas condições. Ok? E assim encerramos mais um capítulo e mais um vídeo aqui do livro Sinal Verde. Ok? Então a todos que assistiram, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.